Vamos que vamos, mais uma etapa. Vamos falar, vamos conversar, vamos ouvir, vamos entender e vamos responder aquilo que você vai indagar, vai perguntar. E eu vou perguntar a você também, de repente quero resposta. Vamos lá. Já que está chegando por aí. Já que chegando, fica mais fácil de conversar. Chegou, Jaque? Cheguei. Chegou que O chegou. papo tá bom. Vamos lá. Mas tem uma coisa, a gente também, né, pode abrir para outra semana, Sim, continuar essa, vamos ter muito assunto ainda. para a gente puxar, porque tem muita coisa, né? Cada coisa tem os tempos de missões nas tribos de índio, né? Isso que eu queria perguntar com você. Fala um pouco dessa história aí. Como é o cérebro de macaco? Isso aí é o seguinte, na missão você come o que tem, né? Agora tem coisa que você é forçado a comer, né? Eu trabalhei assim, em Mato Grosso, na bacia amazônica, e entrei para dentro da mata para trabalhar com um grupo de parecidos, os parecis. E lá, um dia, Deus curou o filho do cacique e fez um banquete. O banquete, para mim, quando sobrou aquilo que era a comida dele, era o cérebro do macaco. Aí ele me ofereceu para me honrar. Falei, mas branco, ele falou, cacique quer honrar branco de Jesus pela cura de filho de cacique. Falei, mas não precisa me honrar. Quer dar comida boa. Falei, mas não precisa me honrar. Ele falou, você não está querendo? Falei, não, não precisa honrar. Se não honra, cacique fica triste, tribo não gosta. O que é que você acha? Vou comer o cérebro do macaco. Comi, gostei, até hoje eu como. Até hoje come. Como? Precisa não. Como? Se eu for lá, eu como. Com todo prazer. Falar isso. É. Ai, tem muita história de missão, né, Paulo? Tem um punhado. Conta um pouco da Itália também pra gente. Tem história de mafioso, quase prenderam vocês no banco. Ali é uma história, vamos dizer assim, hoje, desde 80, desde 90, né? 89 para 90, a gente chegou, começou a trabalhar dentro do continente europeu, mas principalmente dentro de Itália, então a gente participou de muitas coisas, não é poucas coisas. O mundo espiritual nos forneceu muitas armas precisas para cada ambiente que a gente ia atacar. As revelações, as visões, né, o discernimento do mundo espiritual foi muito grande na minha vida. Quando eu cheguei na Itália a primeira vez, eu fui orado no meio de 200 pés de oliveira, né, dentro de 200 pés de oliva, aquele olival. Quando eu estava ali, pedi para orar 5 minutos, orei 3 horas. E acabei jejuando 3 dias ali no meio daquele olival, como Jesus não queria imitar Jesus, né? Quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, eu falei, caramba. E ali eu tive uma visão da igreja do lado interno e do lado externo. Dali eu fui levado para um lugar, uma cidade chamada Siracusa, na ilha, no cantão da Sicília. Cheguei lá, Jesus me mostrou uma pedra gigantesca e disse assim, essa pedra, ela está sufocando a semente do evangelho que Paulo apóstolo trouxe. Você quer remover ela? Eu falei, quero. Então tem tudo uma história, sabe? Um enredo, até que chegou no ano 2000 e nós fomos para Palermo, junto do Eliseu Ciino, e ali começamos o trabalho que hoje está lá, né, que é o Saron. Já existia o ministério. Só transferiu da Sicília, da Sardenha para a Sicília. E ali começamos uma guerra, e num jejum de 40 dias, eu tive um confronto com o principado, destronamos o principado, gerou milagre, morto ressuscitou, e aí os mafiosos se agitavam, porque a ilha era uma perseguição. E foi um cara desse na igreja e ali queria me afrontar.
Só que aí eu falei, preguei contra ele, preguei contra o pecado dele, contra a estrutura deles, e mostrei Cristo glorificado. E esse cara admirou, ele olhou para mim e disse assim, homens como você, eu respeito. E acabou aceitando Jesus, ele e a família, e estruturou, e a igreja começou a avançar. Políticos, médicos, pessoas da alta sociedade, grandes empresários, todos se rendendo a Cristo. De repente, em 2007, a gente já passava de 1.000 pessoas. Em 2012, chegamos a 3.500 membros. E hoje está lá uma mega igreja. Toda a ilha foi avivada, o Principado perdeu o poder, a máfia perdeu o poder, e tudo está lá. Né? Então, eu fiz parte de alguma coisa muito fenomenal para o continente europeu. Com certeza. É importante lembrar também que esse episódio que você falou, que pregou contra os mafiosos, né? Foi uma instrução de Jesus, né? Você não fez porque, não, eu vou fazer porque eu vou afrontar ele, eu vou ter coragem, sou corajoso, vou de peito aberto. Não, você ia dar uma palavra e Jesus falou para você, não, fala essa outra palavra, né? E nesse dia, um dos mais mafiosos estavam lá no culto, né? Então foi uma instrução de Jesus muito importante, né? Sobre o episódio você fala que essa cidade era muito cheia de mafiosos, muito perigosa, tudo isso. Palermo, né? A capital, né? Da Sicília. Isso, da máfia. E aí tem um episódio que vocês foram no banco, a Eva foi sacar um dinheiro e tava o Tilico e o Júnior. E eles quase foram presos porque foram confundidos com mafiosos, foi isso? Ali foi o seguinte, a gente morava numa montanha, né? A gente saiu do Brasil, morava numa casa muito legal, fomos morar na montanha, na última casa da montanha. Então a gente passou, tinha uns dólares e ia trocar em lira. Na época não era euro, era lira. E eu parei o carro mais para frente, um Renaultzinho, carrinho pequeno, e a Eva foi para o banco. Os dois estavam comigo dentro do carro. Resolveram descer, estava muito frio, mas resolveram descer, deu um solzinho. E eles tudo de casaco de couro, os tilicos de casacão até os pés de couro, o Júnior com outro casacão de lã, sei lá o que era aquilo. E, em vez de ficar perto do carro, foram lá para a porta do banco. Aí foram e voltaram. Quando falaram isso, quando eles fizeram isso, o alarme tocou dentro do banco. Um alarme baixo, que ninguém ouve, é só o de risco. E ali a pessoa que estava atendendo a Eva pediu ela desculpa, porque veio e foi, ligou, a polícia está vindo. E o cara olhou para ela e falou bem assim, desculpa ele fazer uma pergunta, a senhora está sozinha aqui? Ela, não, meu marido está lá fora, meus 2 filhos. Aí o cara, meu Deus do céu, espera aí e tal, foi lá, segundo a Eva contando, ela que conta legal isso. Foi lá e explicou, falou, não, pessoas do bem e tal, são brasileiras. Aí, mas a polícia ia chegar arrebentando os dois, né? Eu estava mais para frente, sei nem como seria. Só são malucos esses brasileiros, meu Deus do céu. Só... Mas era legal. Foi um evento, né? Com certeza. Fala um pouquinho pra gente também, o pessoal também me pediu bastante. Claro que tudo que a gente tá falando é uma pincelada, é um bate-papo bem básico, mas acho importante também, como você falou, que você teve uma batalha espiritual muito grande na Itália, o pessoal quer saber um pouco sobre o que é esse tal de batalha espiritual, como saber, como agir. Eu acho que a palavra batalha espiritual ela é uma palavra muito desgastada. Eu até não gosto muito dela, não. Eu acho que no mundo espiritual é como no mundo terreno. Existem eventos, né? Então, a guerra ela existe no ar, na terra e nas águas. Então, você tem um exército que ataca por cima, um exército que ataca na terra e outros que atacam na água, né? Então, por isso você tem, né, a marinha, a aeronáutica e o exército de terreno. Então, existem guerras, batalhas, confrontos e lutas. Isso é diferente. A forma como escreve, como instrui as pessoas batalha espiritual aqui no Brasil, eu vejo muito erro. Porque é algo repetitivo e não serve para muita coisa. Agora, quando você olha para o mundo espiritual, você tem, por exemplo, Davi teve um confronto com Golias, um confronto.
Não era uma guerra, era um confronto. Mas outras vezes Davi teve guerra. Guerra contra reis, guerra contra aquilo. E outras vezes ele teve realmente batalhas, aquelas batalhas, né? E então por ali acontece. Não tem hora que você está dando uma batalha. Agora, o meu confronto com o principado foi um confronto. Eu jejuei 40 dias porque eu queria o mundo espiritual. Como estava muito bloqueado, eu entendi, orei, entendi que Jesus queria 40 dias. E eu perguntei como seria, ele falou, você faz assim, assim, eu fui. No 35º dia, ao meio-dia, Jesus apareceu para mim, me deu uma aula sobre o meio-dia, toda a estrutura bíblica, o que acontece ao meio-dia, por que orar ao meio-dia, e pai e tal, ele me deu tudo. E no dia 40, quando eu entreguei o jejum, eu estava debaixo de uma unção assim muito forte, mas tinha uma camada no ar espiritual. Parecia que algo muito terrível ia acontecer. E o pastor Eliseu morava numa cidade próxima ali de Palermo, chamada Bagueria. E a gente tinha a igreja em Brancate, próximo de Palermo, que é a grande Palermo, né? Aí quando eu cheguei na casa do Eliseu, o Luca, que é o filho do Eliseu, dormia no quarto, falei, vou repousar ali. Aí o Eliseu falou, deve ficar lá com o Lucas. Eu falei, não, tira o Lucas, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí quando eu deitei assim, eu botei a mão na cabeça, assim, deitei, postei a cabeça no travesseiro com a mão para trás, a janela estava aberta, estava muito quente, apareceu um espírito, e ele mudava a face assim, e eu entendi que era um principado. E era um mutante, ele mudava de face, 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 face. E ele olhou para mim e falou bem assim, rapaz, você começou uma guerra. E ele falou italiano, estou iniciado com essa guerra, pero eu finirò. Você começou essa guerra, mas eu vou terminar. Eu olhei para ele e falei bem assim, cara, você é poliglota, eu não vou falar com você em italiano, não. Vou falar com você no meu carioquês, não é nem português. Zé, o pau vai quebrar, o couro vai comer, eu vou tomar tudo da sua mão. Aí o bicho me doidou. E o que eu vou falar é real, aconteceu. Ele meteu a mão pela janela, se agarrou aqui, me arrancou com tudo. E me jogou nas costas dele e voou. E eu saí voando em cima daquele bicho. E ele parou num monte alto chamado Alto Pelegrino. Você vai lá, você vai conhecer, vai lembrar dessa história. É uma montanha. Alto Peregrino, Júnior, Tilico, né? Conhece bem, sabe onde o que eu estou falando. Então, lá de cima, era noite, ele me mostrou tudo, porque dá para ver Palermo praticamente todo. E ele falou, está vendo tudo isso aqui? Eu conquistei há 4 milênios. Você vem de um paizinho pobre, de 500 anos, para dizer que vai me tomar isso aqui? Eu falei, vou, o pau vai quebrar. E o pau quebrou, embolou. Levou, voou, saiu comigo, desceu num bairro chamado Águas Santas. Eu nem sabia, ele falou o nome desse bairro é Águas Santas. Eu controlo tudo daqui. Eu coloquei um quartel-general, mostrou um cinema com porta queimada. Até há 20 anos eu fechei isso aqui, fiz isso no quartel-general, olha as vozes, ouço as vozes, a voz dizia maldição, maldição. E eu falava, vou vencer, e o pau quebrando até que bolame, eu voltei, bati na cama, quase caí. Falei, agora está feita a guerra. E aí, naquele momento, eu entrei em oração, sabia que o negócio ia complicar. Falei, o que eu faço, Jesus? Ele falou, amanhã você chama 49 pessoas, cerca a cidade em 7 lugares, cada um com 7 pessoas, e faz o confronto e ganha a cidade. Marcamos no cronômetro, fechamos tudo aquilo ali, entramos, houve tempestade de um lado, acidente de carro do outro, os 7 pontos foram atingidos e saiu no jornal, na estampa, no dia seguinte. Palermo passa pela noite, não dá para explicar o que aconteceu. Acidente de um lado, tempestade de vento no outro, tempestade de água no outro, e a gente sabia, o Principado perdeu. Passou uma semana, uma pessoa morta no hospital, foram chamados para orar, na oração ela ressuscitou,
saiu na estampa do jornal, o Evangelho de Cristo ainda hoje promove milagre. Ministério Saroni, morto ressuscita. Aí pronto, os milagres começaram, o paralítico a andar, e o principado perdeu, o mafioso se converter. Então foi uma batalha, foi um confronto, foi uma pegada legal, mas hoje está tranquilo. Uma coisa que é legal nisso tudo é que aquele principado, ele me conhece. Ele me viu e eu vi, eu conheço ele. Só que eu venci ele, ele sabe disso. Então, o que acontece? Uma vez eu estava pregando na Suíça, e da Suíça eu não vim para Palermo. Eu fui direto para Catânia, que dá 200 e poucos quilômetros. De Catânia eu fui até Siracusa, que dá 270 quilômetros de Palermo. Chegando lá, preguei de manhã, preguei à tarde, e recebi um telefonema do Eliseu, que a Elisa, a filha dele, estava passando muito mal. Eu falei, vou descer para Palermo. Aí tinha um irmãozinho que falou, eu te levo lá, depois do culto. Aí pegamos o carro à noite e fomos embora. Chegando quando vem dessa região de Catânia para Palermo, você chega perto de Palermo, da cidade, tem uma faixa escrita, Siete benvenuti a città di Palermo. Seja bem-vindo à cidade de Palermo. Quando eu li assim, meu anjo, principalmente o azulão, falou para mim assim, olha, o principado foi avisado que você chegou. Então, o que eu entendo é que ele coloca, quando eu viajava, ele colocava guardiões. Eu falei, então, vai lá, fala para esse demônio que avisou para ele, que eu vou entrar na cidade, eu quero a moça ainda até amanhã fora, menina até amanhã fora do hospital. Cheguei lá no hospital, ela me viu e falou assim, glória a Deus, eu sabia que você viria aqui, agora estou sendo curado. E no outro dia estava fora do hospital. Então tem essa jogada também. Quando a igreja caiu em 2015, eu estive lá em janeiro, depois foi eu, Djalma, apóstolo Djalma, pastora Mina, Eva, e quando eu cheguei lá, uma das orações foi com isso. Principado, ouça a minha voz, a partir de agora tira a tua mão de cima da obra, todo deslize, toda a divisão que aconteceu, todo erro, todo pecado está cancelado e a obra vai crescer. Pronto, hoje a igreja está na mesma dimensão que era antes. Cresceu de novo, se multiplicou. É porque o principado ele me conhece. É legal. É super interessante. É maneiro. Agora as pessoas, você vai conversar isso com pessoas, eles têm dificuldade. Isso para mim não é tão simples. Porque é assim. É assim. Eu cheguei aqui na Verdade Vida, né? De repente nós colocamos um sistema de segurança no mundo espiritual. É assim. A Verdade Vida tem um diâmetro, vamos dizer, de 10 quilômetros de diâmetro, que há uma proteção de anjos em torno dela, de braços entrelaçados. Ela tem uma segurança que poucas igrejas aqui nessa capital têm. Glória a Deus. É muito forte o que tem para ela dentro. E eu tenho assim, o privilégio de poder ter visto o dia desse evento. Eu vi com meus olhos tudo se construindo, como aqueles anjos agiram, se locaram, se moveram. Cara, é fenomenal. Cláudio, falou uma coisa aqui que é bem interessante, que alinha bem o que a gente está falando. Demônios espiões, para saber o que acontece, colocam na boca do principado as informações, né? Por isso que acaba conhecendo, até quem veio para tirar tudo isso, eles sabem de tudo isso. A gente está contra tudo isso. Porque Deus, ele é onisciente. Então, ele é onisciente. Ele é dono da ciência, consciente, sabe tudo. Deus é onipresente, está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onipotente, pode tudo. O diabo não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Então, ele precisa de informação. Eu não sou onisciente, eu preciso de informação da ciência para me viver a ciência. Eu não sou onipresente, eu preciso de informação de geografia para saber se eu posso ir lá ou não. Eu não sou onipotente, eu preciso. Então, o diabo também, ele é um anjo que caiu
E por ele não ser onipotente, onipresente, onisciente, ele precisa de informação. Então ele manda, por exemplo, vir um espírito maligno te seguir. Aí, como é que é aquela mocinha? Ela tá boa, é uma mocinha abençoada, né? Não casou com fulano de tal, o cara tal e tal. Mas como é que é a história dela? Ah, tal, tal. Uma camponesa, tal, né? Aí ele começa a cercar você. Então, chegou a hora de ferrar eles. Vão colocar dúvida. Aí semeia uma semente, semeia sentimento, semeia revolta. E, de repente, aquele, se não tiver alguém do lado que tem uma visão do mundo espiritual e que não ataca o indivíduo, mas ataca o problema, o demônio, se perde todo mundo. É incrível, mas é assim. Então, vamos pegar o Paulo. Olha só, apareceu uma mocinha para ele, uma Eva. Olha lá, mas o cara ele vem da casa de recuperação, ele vem cheio de verbos, ele vem cheio de conhecimento, ele vem do mundo com Jesus, ninguém conhece esse cara direito. Então vai casar com a... Como é que essa Eva é assim? Aí vem, logo joga na cabeça dela, ele é um ex-bandido, a professora, os amigos, você vai casar com um bandido? Ele vai cair, ele vai ser isso. Aí isso é insuficiente, ela enfrenta. Aí, de repente, surge uma herança, ela vai ganhar uma herança, mas para ganhar a herança não podia casar naquele dia e tal. Ela rejeita a herança. Tudo aquilo ali eram forças para impedir o que a gente fez hoje. Se ela andasse pelo caminho, um bandido e tal, então eu perderia ela e ela me perderia. Claro que Deus ia andar por outros caminhos comigo, com ela, né? Mas Deus fez a gente para construir o que temos hoje. Mas jogou dúvida nela, jogou dificuldade em mim, meus verbos ficaram mais pesados. Porque a ideia de Satanás, ele manda o espião para ele receber informação. Esse é o problema que as pessoas desconhecem do mundo espiritual. Que o mundo espiritual trabalha com informação. Nós vivemos em si, um ambiente, um indivíduo e um coletivo. Então, Satanás gosta de chegar no ambiente. Ele olha o ambiente, como todo mundo... Ele não, Lúcifer não veio. São os mensageiros dele. Ele olha o dia aquilo ali, ele olha muito o indivíduo. Satanás olha para o indivíduo. Agora, o ambiente, ele pega informação. Como é aquele ambiente? É uma família saudável, assim, assim. O ministério é assim, assim. Vamos bagunçar aqui lá, vamos. Como é que a gente começa? Mas tem um cara lá que é mais fraco um pouquinho. Então, joga essa semente nele. Aí, pô, aquele ambiente fica contaminado. Aí ele atinge o indivíduo, e o indivíduo semeia contenda, discórdia, desarmonia, e atinge o coletivo e vira uma guerra. Mas Deus tem uma habilidade, ele permite muitas vezes o bicho tocar no ambiente, tocar no indivíduo, mas ele protege o coletivo, porque Deus sabe que quando chega no coletivo, é um desastre total. Então, dificilmente Deus deixa chegar no coletivo, ele prende no indivíduo. E limpa, levanta alguém tem uma visão, a palavra profética, levanta, toca, acorda aquele indivíduo, limpa o ambiente e retorna para o coletivo. É interessante você falar isso, porque vê que eles atacam e não... Acho até interessante a gente abrir isso também, porque não ataca somente no espiritual, somente naquilo. Ataca na mente, ataca em tudo, ataca em traumas da infância. Ele acaba sendo bem sujo mesmo e pegando várias... É porque ele mexe naquilo que você tem de frágil. Aí é o indivíduo, não é o coletivo nem o ambiente. Então ele vai tocar no indivíduo aquilo que o indivíduo tem de fragilidade. Por exemplo, Pedro tinha uma fragilidade. Né? E a fragilidade dele era a impulsão dele. Ele era um cara impulsivo, né? Um cara... De repente, parecia que ele tinha intrepidez. Né? Na verdade, era frágil. Então, ele era capaz de dizer, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Minutos depois, lá na frente, quando Jesus disse, eu vou ser para Jerusalém, vou ser morto lá. Para que vai para Jerusalém morrer?
Jesus tem que repreender ele. Depois Jesus fala assim, Pedro, Satanás pediu para sinandar você, mas eu oro por você, para você não perder a fé. Que isso, senhor? Estou pronto a morrer e tal. Então, quer dizer, Satanás sabia que esse cara tinha essas vertentes frágil, e ele atacava, atacava, atacava. Mas o projeto de Deus era levar. A diferença de Judas. Judas não tinha fraqueza. Judas era um cara bem estruturado, era um cara maquiavélico, era um cara que sabia o que estava fazendo, era um cara instruído pelo reino das trevas. Por isso, quando ele faz e vende Jesus por 30 moedas de prata como venda de escravo, ele vendeu Jesus como escravo, não é que ele se arrependeu, não, e muitas vezes remorso, não é nem remorso, aquilo ali era o orgulho dele, a soberba dele, e ele então viu que Deus ia agir contra ele, e ele se precipitou, suicida, porque Satanás entrou nele, não foi nem demônio. Então, o ser humano tem fraqueza, mas a gente tem que entender o seguinte, as portas da minha fraqueza elas têm que estar seguras pelo poder da palavra de Deus, porque Deus tem poder de estruturar. Somos portas, nós somos portas. Então, quando fala que você é a porta, a porta ela tem que estar ligada no portal. Então, quando a Bíblia diz, levante, ó porta, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Ó portais, levantai-vos, portais eternos. Então, a porta, ela está ali, ó. Mas se tirar o portal, não tem onde colocar ela. Então, tem que ter o portal da nossa vida, a unção, porque quando você olha para um portal, você vê 3 dimensões, parte de cima e 2 laterais, onde prende a porta. Então, ali, dentro desse portal, você tem a soberania de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a atividade da misericórdia do Espírito Santo. Então, você tem o Pai na soberania, o Filho salvando e o Espírito edificando, corrigindo. Você está preso na Trindade excelsa. Aí Satanás não entra. Por isso que Jesus usa o termo. Quando você entrar, for orar, uma oração secreta, você entra no seu quarto e fecha a porta atrás de si. Não é um ambiente de quarto, ele está falando de um ambiente espiritual. Feche a porta, porque esse inimigo ele vai tentar tirar você daí. Se a porta estiver aberta, a porta da dúvida, a porta do medo, a porta da incerteza, a porta da insegurança, ele vai tirar você daí. E eu um dia ouvindo isso no meu espírito, falei, meu Deus, então eu preciso cuidar disso aqui. E eu olhei para Jesus, falei, Jesus, como é que eu faço para me manter desta maneira, né? E segurar? Aí Jesus falou, Paulo, o fechar da porta é para que Satanás não se envolva com a sua mente, com o seu tempo de oração. Aí eu estava em oração, de repente veio um ataque mental assim, de pensamento, de coisas, e eu me perdi na oração. Eu perdi o rumo da oração. Eu comecei a pensar, meu Deus, não sei como é que estou orando, eu estava me intercedendo por uma coisa, estou em outra, está mudando, vem um fracasso, um cansaço. Aí eu falei, o que eu vou levantar? E Jesus falou assim, não levante. Pega, quando você estiver orando e vir uma pressão dessa na sua mente, transforma em oração. Transforma em clamor. Está orando, de repente começa a pensar na dívida que você vai pagar amanhã, transforma. Deus vai me dar possibilidade, Deus vai abrir os portais do céu, para você transforma em oração. E aí eu aprendi isso com Jesus. Toda vez que estou orando, vem uma seta, vem outra, eu transformo em oração, limpo o ambiente, volto para o meu habitat de oração e quebro tudo. Isso é importante. Você teria alguma instrução, outra coisa que o pessoal está pedindo bastante, mas alguma instrução para como fazer jejum? Se jejum é só por petição para alguma pessoa, se jejum é só para, não sei, alguma instrução geral, né? Porque a gente tem pouco tempo, mas alguma pincelada só. Eu acho que essa pergunta ela é muito relevante,
Mas ela é muito pessoal também, né? A gente olha, jejuns, existe vários dele na Bíblia. Agora tem esse jejum aí que eu não entendo bem, que é mudar de, né, você não come carne branca, mas come carne vermelha. Não come a vermelha, mas come a branca. Bom, eu não vou fazer jejum de arroz, mas vou comer macarrão até morrer. Né? Então, não vou comer carne, não vou comer branca nem vermelha, mas eu vou comer ovo, é proteína. Então, eu acho que esse tipo de jejum que eles falam que Daniel fez, né, é um jejum que não é bem um jejum. Porque o que é jejum? É abster-se de qualquer alimento. A palavra jejum quer dizer abster de alimento, seja sólido, líquido, seja o que for. Você tem que se abster. Agora, a água, tudo bem, porque a água não é um alimento, ela hidrata. Então, você precisa, às vezes, estar jejuando, beber uma água para hidratar. Mas, geralmente, jejum de 12 horas, 24 horas, não precisa nem beber, porque o corpo segura bem. Agora, a Bíblia, do Gênesis, vindo pelo Gênesis até o Apocalipse, ela vai ensinar rumos de jejum. Principalmente alguns livros do Antigo Testamento. Porque às vezes está num confronto, Êxodo, capítulo 8, verso 21, começa a dizer justamente sobre isso, que Deus juntou o povo junto ao rio Ava para humilhar, para isso, para aquilo, para jejuar, para buscar a jornada feliz, primeiro para si, segundo para tudo que é teu e terceiro para os seus filhos. E aí o versículo 23 diz, e Deus respondeu. Nínive criou aquela situação, jejuou 3 dias, Deus salvou. Então, jejuar, eu creio que jejum pequeno você pode fazer de 12 horas, meia-noite a meio-dia, tranquilo. Agora, jejum longo, a partir de 24 horas, 3 dias, você tem que ter uma noção melhor do Espírito Santo, porque jejuar é uma virtude. Agora, que abre os portais, isso abre. Porque você está se abstinando de alimento, você está deixando o seu alimento para viver o que você quer viver no mundo espiritual. Eu tenho um jejum para mim assim, Deus, eu vou ficar sem comer porque eu sou incapaz. Eu sou tão ruim, tão fraco, que eu preciso ficar sem comer para entender o que o Senhor existe. Eu acho que aí Deus me entende. Eu falo do jeito que eu estou falando, Deus, eu vou ficar sem comer esses dias para te entender. Porque minha mente humana é incapaz. Então eu vou dar o melhor da minha vida, que é o nutriente da minha vida, que é o que me mantém vivo, é a comida e a água. Eu vou dar isso por 3 dias para o Senhor me fazer entender as coisas celestiais. Não é para Deus ser Deus, é para mim ser gente compreendido ou compreensivo das coisas celestiais. Se eu Só que ficar, jejum é uma aula, né? assim, é muito extenso, né? Eu acho que se a gente ir por esse caminho, é muito... Me corrija se eu estiver errada. Mas eu acredito que é como a batalha espiritual não tem um segredo, né? Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica para você falar, eu vou entrar com isso na batalha espiritual. A gente estava nesse tema antes. E aí calhou para o jejum. Acho que a única coisa que a Bíblia nos instrui é jejum e oração, carcaça de demônios. Mas na batalha espiritual não tem, eu vou fazer um jejum de 7 dias que eu vou ganhar essa batalha espiritual. Eu acho que cada batalha é única, cada guerra que a gente, cada confronto que a gente tem espiritualmente é único, né? Eu acho que o jejum é uma necessidade da alma, para o espírito, para buscar de Deus alguma coisa que é possível, que Deus existe e que eu sou incapaz de buscar. Então, eu dou meu tempo de alimento. Por exemplo, quando eu estou jejuando, eu sei que eu almoço meio-dia. Então, eu gosto de dar meio-dia 1 de oração. Eu sei que eu tomo café de manhã. Então, no meu período de café, eu dou de oração. Todas as refeições eu dou de oração. Então, por exemplo, tenho 3 refeições ao dia, eu vou dar 3 horas de oração. Na hora do meu café, na hora do meu almoço, na hora da minha janta.
Eu transformo aquele ambiente onde eu estaria à mesa para construir um propósito dentro de mim para atingir aquele que é sobrenatural, que é Deus. Então, ele serve para os combates de guerra. Eu acho que o jejum é até preventivo. Eu não preciso estar na guerra para jejuar. Eu preciso estar pronto para enfrentar as guerras. Eu tenho muito jejum feito que eu fiz para eventos futuros. Então, eu creio nisso. Porque, agora, quando você entra em guerra, por exemplo, Josafá, quando entrou na guerra, ele chamou o povo para se humilhar e orar e jejuar. E eles fizeram por aquele dia. Naquele dia, Deus falou, quando amanhecer, vocês subirão pela eira e verão o que aconteceu com o vosso inimigo. E deu certo. O jejum também ajuda nos campos de batalha, de guerra. Mas você tem que saber não jejuar, eu vou ficar sem comer para Deus me dar vitória. Não, pelo contrário, você vai ser retalhado. A luta pode até aumentar. As pessoas pensam que entra numa guerra, acabou a guerra. Não, numa guerra você faz guerra, você sofre, você apanha, você bate. É por aí. Mas o mais certo é orar. Orar e ler Bíblia. Recitar a Bíblia. Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Aí sim. Bubu, bubu. Bateu, vai descer. Vamos lá. Só tem mais um pouquinho, tá? Eu prometo. Eu acho que eu queria falar mais duas coisinhas. Uma que a gente conversou um pouquinho, uma das perguntas é sobre como às vezes, como lidar com o desânimo, né? Muitas vezes a gente ora por situações e batalha muito, medita na palavra, mas vem as intempéries da vida que há alguma coisa com o filho, afastado do Senhor, um irmão, um pai, uma mãe. E parece que quanto mais ora, fica pior. Então, o que você aconselha? Eu estou ficando desanimada disso, daquilo, porque não está dando resultado. E aí? O que a gente faz? Tem muitas coisas, né? Porque você tem que saber se o desânimo ele está promovido pela alma que está ferida ou pelo ambiente espiritual. Porque ele pode vir ser influenciado a desanimar por vias espirituais, espíritos malignos que criam aquela situação. Por outro lado, o desânimo é uma coisa que pode ser promovido pela situação emocional, causada, um choque emocional, que de repente leva a querer até desistir das coisas. E aí tem um tratamento diferente. Né? E o que é espiritual a gente enfrenta. Agora, eu acho que a Bíblia ela sempre vai ser o caminho. Né? Vai ser sempre o termômetro de Deus. Quando a gente olha para os coriatas, né? É uma família muito importante que se perderam na história, no tempo, que a gente não tem tempo aqui de falar, mas que eles começaram a escrever no Salmo 42, eles começaram a escrever um salmo de uma palavra tremenda. E eles mostram a situação da alma deles. Eles dizem assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem fome de Deus. Quando me verei diante da face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento quando me dizem, aonde está o teu Deus? Geralmente a dúvida está nesse questionamento, cadê o teu Deus? Você ora tanto, cadê o teu Deus? Você jejua tanto, cadê o teu Deus? Você prega que ele é cheio de misericórdia, cadê ele? Olha onde você está, seu filho nas drogas, seu marido ali, sua mulher por ali, olha, você está perdendo tudo, cadê seu Deus? Cadê o chamado? Essa palavra assim, ele disse, quando me dizem aonde está o teu Deus, eu choro. Então havia uma situação muito complicada. Só que ali tem uma palavra legal, porque o versículo 11 desse capítulo, eu falei 1, 2, 3, mas o versículo 11 ele diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor.
Aí no versículo 11, surge de novo a mesma palavra, que o último versículo é 11. Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus. A palavra perturbar ali quer dizer desassossego, porque está desassossegada, porque está desconfortada dentro de mim. Por que você está assim, duvidando de Deus? Porque estão te questionando onde está o teu Deus? Espera nele, fortalece nele. Só que no versículo 1, ele diz como suspira a costa. É interessante que a gente lê nossos idiomas e por aí afora, como se fosse um suspiro. Mas, na verdade, na língua original, principalmente no hebraico mais arcaico, quer dizer um gemido. A corça montesa, ela pastava em arbusto que não cobria ela toda, mais ou menos o máximo da altura dela para baixo. E ela procurava estar sempre pastando a favor do vento, que ela entendia que o inimigo vinha daquela direção. Então, de vez em quando, ela levanta a cabeça e odorava o ar. Ela odora até hoje, para sentir o cheiro do predador. A ideia dela, quando o predador sentir o cheiro, ela correr para as águas, porque ela sabe que o predador dela não entra em água, raramente vai entrar para pegar ela. Ela vai nas correntes d'água e deixa embora. Ela passa assim, ambiente onde tem corrente de água. Ela gosta disso. E ela passa num arbusto mais ou menos da altura dela, porque quando ela correr, ela sabe voar. Ela decola com as suas pernas longas, impulsa e vai voando, cai lá, bate de novo, vai voando, ela vai subindo. Cada voo que ela dá, ela leva 4, 5 metros. Então ela chega rápido na água, antes do predador chegar, porque o predador corre 80, até 80 quilômetros. Ele é rápido demais. E ela não é tão ligeira, ela voa. Então o que acontece? Ela pensa assim: a hora que eu sentir o cheiro dele, eu corro para a água. Só quando ela sente o cheiro, o que é que acontece? Ela trava. Ela pasma. Ela congela. E ela fica rígida. E ela se defeca, ela se urina. Ela soa. Os olhos chegam a brotar sangue. E ela está travada, ela quer ir, mas não consegue. É mesmo uma pessoa com desânimo no mundo espiritual. O predador está vindo, a situação está piorando. Onde está o seu Deus? A pessoa quer ir, sabe para onde ir, mas está travado. Então, o que ela faz? Ela solta um gemido, o gemido da costa. Ele é tão agudo e tão angustiante que ela, no terceiro gemido, o inimigo para e não consegue vir. E, de repente, no gemido seguinte, é tão agudo que ela está travada. O inimigo não sabe disso, não viria. Ela está travada, está urinada, está defecada, está congelada, está suando muito, geladinha, está com o olho sangrando. E o inimigo, no terceiro, quarto gemido, ele para e ele desiste de ir por causa daquele gemido e vai embora. Ela sente que ele distanciou, que ela não tira. A única coisa que é aceso é o olfato. Está aceso. Ela sente que o cheiro dele foi embora. Então ela se solta e se joga e corre para dentro das águas para se lavar. De toda aquela sujeira, aí bebe aquela água, sacode a cabeça e sai para pastar de novo. É assim que a Bíblia ensina. A hora que plasmar, mergulha nas águas a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Dá o teu gemido, dá o teu grito, mas não esqueça que o ribeiro de águas, palavras, promessas estão ali. É por aí, mais ou menos. Forte. É forte. Eu acho que nesse momento a gente quer ir suspirar logo, né? A gente Poxa, quer suspirar no sentido de descansar logo e não mas não consegue. Não consegue. O cheiro do predador está muito forte. Precisa. O cheiro do problema está muito forte. O cheiro da dor está muito forte. A perda de um ente querido, a perda de um ambiente, a perda de uma coisa, a doença, o Covid-19. Todo dia a gente está aqui. Cara, por mais que a gente crê, a gente vai num ambiente, mas tem um certo medo. Eu digo por mim, não é bem um medo, mas é um receio, uma dificuldade. Filho pastor, você pastorinha, o Gabriel crescendo, a preocupação que vocês têm, o outro filho médico dentro do bombardeio.
Tenho que escrever todo dia para ele, falar, cara, Jesus está contigo, sangue de Cristo. Eu, como teu pai, te cubro com sangue. Vai, mete a faca nos dentes, cura o povo, tira o Covid-19. Ele escreve, manda, a gente ora, a pessoa morrendo, volta, ele diz, é milagre, aconteceu. Então a gente dá o nosso gemido, mas mesmo gemendo até que o cheiro do inimigo desapareça, você fica travado. A corça, ela só voa quando o cheiro dele, a única coisa que fica é o olfato. Aceso, o resto ela não tem, tato ela não tem, paladar não tem mais. Visão, audição já foi. Só o olfato, odorando. Quando ela sente que ele sumiu o cheiro dele, é que ela se... Só que ela não desmonta, ela vai para as águas. O problema é que a gente desmonta. O cheiro do inimigo está ali. Está ali. A gente até vencer o cheiro dele não é fácil, não. Eu tenho uma mensagem sobre isso aí que é forte. Nesse livro, a Eva até fala, tem que pregar isso numa dessa live. Eu falei, vamos ver. E hoje a gente está tendo a oportunidade de falar. Porque está no campo das emoções. Ali a gente tem o campo psicológico, o campo espiritual, o campo emocional. Qual é os traumas? Qual é os... Você passa por 5 situações. Ali, a costa passa por 5 situações: decepção, frustração, desilusão, rejeição, traumas. Cara, ela está passando. Você está passando numa cadeia de coisas, frustrado, decepcionado, desiludido, sabe? Traumatizado. Você está passando ali rejeitado. Porque no capítulo 16 de Números, dá essa informação toda sobre esses 5 pontos que eles estão... Quando eles vencem, no Salmo 43, Davi escreve, no 44 e no 45, eles já estão lá em pé, eles estão dizendo assim, olha, a minha língua é como a pena na mão de um habilidoso escritor, ao rei eu consagro tudo que eu compus. Quando chega no 46, é salmo deles, o que eles estão escrevendo? Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, bem presente na angústia, na tribulação, pelo que não temerei, ainda que, são 4 ainda, que tudo isso aconteça. O versículo 4, 46, diz assim, há um rio, aí ele lembra do rio, como eles estão como a costa, há um rio cujas correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado, olha só. Então lá no 42, agora eu estou no rio. Vai embora. O Felipe está perguntando qual que é o nome dessa mensagem. Qualquer coisa eu já coloco no YouTube para ele. Tem já essa mensagem gravada em algum lugar? Ah, deve ter, mas eu nem lembro. Não lembro o nome? Eu vou ver e te falo. Fala, daí qualquer coisa muito que a gente já coloca lá no YouTube para você, não tem problema. Eu preguei, deve ter uns 10 anos por aí, 15 anos. Não me lembro bem não, mas eu estava morando lá no Espírito Santo ainda. Tá, qualquer coisa a gente grava, não tem problema, tem que renovar testemunho. Não, tem que renovar. Vamos gravar tudo. É porque agora ela chega com mais virtude, mais qualidade, amadureci também, já passei por outras barragens. Né? Vamos que vamos. Coisa boa. Mas vamos lá. Eu só queria falar, então, mais um tiquinho, só para te sugar mais um pouco. Mas então vamos acabar com a da Flavinha, só um pouquinho mais de conhecimento sobre a sua vida. Para quem não sabe, tá, gente? O pastor Paulo já passou por tudo isso e ele tá com essa camisetinha assim, toda de malhar, porque ele corre muito, ele faz muita bicicleta, ele é muito mais fit que todos nós juntos. Depois dessa experiência de morte clínica, ele se cuidou e agora é uma pessoa fit. Agora é uma pessoa super saudável, um modelo pra gente, realmente. Não só de homem de Deus, mas de homem natural também, ele leva firme tudo, isso aí. E aí a gente queria saber, Flavinha mandou perguntando para você compartilhar com a gente, o que você queria viver mais por Cristo? Tem alguma coisa assim que passa na sua cabeça? Você queria ser degolado por Cristo? Mentira. Isso não... Ai, que horror. Mas qual é a experiência que você tem vontade de falar? Eu quero viver isso por Cristo. Não, eu acho assim, experiência com Cristo, uma pessoa de Cristo, eu não digo que eu tive todas, mas o que eu tenho é suficiente para tê-lo como um amigo.
Isso eu tenho Jesus como um amigo. E ele é meu amigo de verdade. Isso eu não tenho dúvida, não. Agora, questão de se eu tiver que morrer, eu boto a cabeça na guilhotina por Cristo, não tem problema. Pode chegar aqui que vai travar e eu vou com Jesus. Porque Jesus, ele é meu amigo. Ele é realmente aquele que me ensina tudo. Me dá vida, ele me dá experiência, ele sabe das minhas fraquezas. É o único que conhece todos os meus defeitos. E me bagunça pior. Chega e fala comigo, você precisa vencer isso. Falei, eu sei, mas o que acontece? Eu não consigo, e aí? Então vamos quebrar o pau aqui, meu amigo. Vamos junto. Eu vou contigo. Agora, ser sincero. Então, sinceridade que não pode faltar. Conhece todas as minhas virtudes, conhece minhas qualidades, sabe tudo daquilo que eu sou por dentro. Eu sou para Cristo um livro completamente aberto, como eu sou para as pessoas, mas para Cristo muito mais. Eu não tenho dificuldade de dobrar meu joelho e falar, Jesus, hoje eu estou sem graça. Cara, se o Senhor não me melhorar, eu vou ficar nessa oraçãozinha aqui, enrolando, enchendo o saco, mas não vou adiantar nada. Então é melhor o Senhor pegar e tratar, me alinhar. Aí ele fala assim, pega 3 vertentes. Sempre ele fala comigo. Pega 3 vertentes. Pá, pá, pá. Entra em uma. Eu entro. Não está dando não. Entra na outra. Não está dando não. Entra na outra. Ele falou, agora volta no começo. Aí de repente a oração vai embora e eu vou com ele. Bíblia, eu estou lendo assim, eu falei, Jesus, hoje eu estou sem graça para ler. Falou, pega 3 vertentes. O que você quer estudar? Você quer saber sobre o quê? Escatologia? Você quer saber sobre o quê? Eclesiologia? Você quer saber sobre o quê? Humanidade? Você pega as vertentes, vai. Isso quando eu estou meio desanimado. Volta no começo. Volta. Às vezes eu fico ali, quando eu acerto, já está no fim da minha oração, da minha leitura. Falo, agora acertei. Ele falou, agora você guarda para amanhã. Então, Jesus é um cara fenomenal. Para mim, eu não tenho dificuldade de viver com Jesus. Eu tenho mais dificuldade de viver com gente. Gente eu tenho, porque gente é cético. Gente é falso, muitas vezes. E você não pode atingir eles. Você não pode atacá-los. Se eu falo como eu falo com Jesus para um homem, ele me agarra. E eu falo com Jesus porque eu tenho liberdade. Mas ele também tem liberdade. Por exemplo, quando eu sofri essa cirurgia, ele falou para mim observar e guardar meu abdômen. Quando eu estava hospitalizado, que ia operar, não tinha jeito, ele falou bem assim, agora você vai sofrer. Eu te avisei, eu falei, mas eu vou sofrer o quê? Vai morrer? Não, vai sofrer. Não tem jeito, vai sofrer. Eu falei, então tá bom. Vamos junto, tocha azulão, vamos quebrar o porrete aqui, vamos armar tudo. Fizemos uma festa, quando eu saí dizendo, mas Jesus não tem culpa nada a ver com isso. Foi eu que negligenciei. Então, tem esse diálogo. Jesus, gente, vocês estão me ouvindo, viver com Jesus é viver com a pessoa mais elegante, simples e bacana. O diálogo dele é um diálogo tão preciso. Uma vez ele falou para mim assim, Paulo, eu vou te mostrar 3 coisas. Vou te mostrar o campo de tolerância, o campo limite e o campo de morte. Você sempre observe isso. Nunca perca isso da sua mente. O que é o campo de tolerância? Me mostrou. O que é o campo limite? Me mostrou o campo de morte. Falou, você pode chegar até o limite, mas nunca entre no campo de morte. Fica no limite, porque no limite você sofre, mas pode voltar. Agora, permaneça, procura nunca entrar no limite também. Vive na tolerância, porque você vai até o seu ponto máximo e volta. E eu tenho vivido mais no campo de tolerância. Acho que uma vez ou 2 cheguei nesse campo de limite. Morte nunca cheguei, graças a Deus. Nem vou chegar. Então, viver com Jesus é o cara mais importante. É exigente, amigo,
não tampa sol com peneira, fala na cara, mas fala de modo sincero e gostosão. A gente está finalizando aqui, já está dando o limite da segunda live. Olha só como rendeu, meu Deus. Tem muito assunto para falar e tinha muita pergunta que o pessoal mandou no Instagram, no Face. Eu acabei, a gente comprometeu o pessoal que ia responder tudo nessa live. Desculpa, a gente, não deu. Ainda tinha coisa de hereditária sobre o maligno. Não, vamos botar para a segunda. Fim dos tempos, sobre como você aconselha o devocional, sobre como saber quando é Deus que fala. Tinha muito tema ainda para falar, mas ainda não dá. Então deixa para a próxima semana, a gente marca numa próxima vez. E tudo isso está anotado, tá, gente? A gente vai responder, ainda vai ter mais tempo. Calma, segurem o coração. Marca para a próxima, abre o canal e vamos junto. Dentro de uma hora, né, a gente fecha, abre direitinho, que hoje nós tivemos também alguns conflitos ali no início. Teve um contratempo no mas meio. faz parte, sabe? Isso aí faz parte e nós estamos nos estruturando. A gente vai ter um equipamento de alto padrão, nós vamos chegar a nível que o mundo vai... A Igreja de Cristo vai ser beneficiada. Deus vai te usar muito, você e o Júnior, para esse evento. Estamos tentando. Com a glória de Deus. Tá bom. Então hoje é só, acho que vai ficar gravada. Não sei se o pessoal ficou sabendo, mas vai ficar gravada essas duas lives. Vai ter no Instagram para todo mundo mandar para todo mundo aí, assistir com calma. Mandem as perguntas, a gente vai responder numa próxima live. E é isso aí, vamos com o tempo. Quer deixar uma palavra pra gente no final? Deixar uma palavra assim. Vamos na próxima, né? Vamos nos ligar na próxima, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para a gente ser informado e informar também. E a pessoa não precisa economizar. Convida amigo, faz comunicação, comunica um com o outro e na terça-feira que vem estamos aí de pau quebrando tudo. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, gente. Também.